Olá, eu sou Isabela Guiar Dantas, sou aluna do sexto período de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e faço parte do projeto de pesquisa sobre o efeito do extrato bruto de Eugênia uniflora L sobre a expressão do gene TNF-alfa em modelo animal de neurodegeneração induzida pela estreptozotocina, com o professor orientador Hilton Santos da Silva. Seguindo uma ordem de apresentação, nós iniciaremos com uma introdução, seguido dos objetivos, procedimentos metodológicos, resultados de discussão e uma conclusão sobre o tema. A doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa que acarreta prejuízos na memória e diversos outros distúrbios cognitivos, tudo isso progressivamente. Essa doença ela acomete cerca de 17 a 35 milhões de pessoas, e dentre elas, de 8 a 15% são indivíduos com mais de 65 anos, e essa taxa ela aumenta para 40% naqueles com mais de 80 anos. O período da doença após a descoberta vai de 5 a 10 anos, levando a uma redução na expectativa de vida de 50%. Os compostos naturais, eles têm sido muito visados para minimizar os sintomas e as características da doença de Alzheimer, e eles podem ser promissores para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. O seguinte trabalho, ele visa como objetivo uma revisão bibliográfica sobre o tema doença de Alzheimer e terapias com extrato bruto de Eugênia uniflora em modelo animal. Para o desenvolvimento desse projeto, foram utilizadas as bases de dado eletrônica PubMed, Cielo, Google Acadêmico, considerando artigos publicados nos anos de 1999 a 2021, na língua tanto portuguesa quanto inglesa. As palavras-chave utilizadas são essas as listadas. E mais de 53 artigos foram avaliados, porém apenas 28 foram considerados relevantes para serem usados como referência nesse estudo. A doença de Alzheimer ela é considerada uma das principais causas de demência em todo o mundo, e é uma doença crônica e irreversível, que causa neurodegeneração. Os seus principais sintomas vão desde uma perda de memória recente, e isso evolui progressivamente até o comprometimento das funções motoras. E a sua maior incidência se dá com os inícios tardios, e tem como maior fator de risco a idade. A DA ela pode existir de duas formas, onde cerca de 1/3 dos casos é decorrente de hereditariedade familiar, sendo uma doença autossômica dominante. Essa herança ela aparece em todas as gerações da família, independente do sexo, e os genes afetados com a doença, eles possuem 50% de terem filhos também afetados. O gene dominante identificado na doença de Alzheimer tem uma ligação diretamente com a proteína percussora amiloide. E uma das hipóteses mais bem aceitas em todos os estudos para explicar esse estado inflamatório crônico da doença é a cascata amiloidal. E ela explica o acúmulo dessa proteína beta-amiloide através de várias sequências de quebras. E com esse processo contínuo, ela se acumula e desencadeia a agregação de uma outra proteína chamada tau, levando a um depósito de placas senis e, eventualmente, uma neurodegeneração no hipocampo e no córtex cerebral. Aqui ao lado, nós temos uma imagem de um neurônio saudável e, logo acima, um microtúbulo também saudável. E nós conseguimos ver a estabilização da proteína tau, que são esses fiozinhos. Mas logo abaixo, nós temos um microtúbulo com um desenvolvimento do Alzheimer. E nós conseguimos observar um emaranhado dessa proteína tau. Então, isso ocasiona a depuração de placas senis no cérebro e leva à neurodegeneração. Outra teoria paralela para explicar esse processo inflamatório é a colinérgica, e ela tem como princípio a perda numerosa dos neurônios colinérgicos, e isso contribui para os prejuízos na memória, porque esses neurotransmissores eles são responsáveis pelas modulações nas funções neuronais, elas como a aprendizagem, a memória e a função sensorial. A segunda forma da existência da doença de Alzheimer é a idiopática, que predomina na maioria dos casos da doença. E nesse caso, a patologia ela envolve principalmente a idade e os fatores genéticos da imunidade inata, que é aquela com a qual nós já nascemos. E o aumento da expressão das moléculas contribuintes para a inflamação, como o gene do fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, e a interleucina 6, são os que causam os prejuízos cognitivos. Mas, de qualquer forma, o desequilíbrio celular causado na doença de Alzheimer, ele acaba gerando oxidação de proteínas e leva as células ao estresse. Porque quando uma produção excessiva de radicais livres se torna maior do que a capacidade da célula de eliminar esses antioxidantes, acaba ocasionando o que nós chamamos de estresse oxidativo. E ele é bem característico na doença de Alzheimer. A farmacologia já existente atualmente se difere conforme a gravidade da doença. Porém, a DA sendo uma doença muito complexa, ela necessita de um tratamento específico para cada paciente.
E as substâncias psicoativas dessas medicações, eles visam preservar a cognição e inibir os sintomas. Mas esses medicamentos, ao serem descontinuados, eles podem ocasionar um retrocesso na terapia. A Eugênia uniflora ela é a planta base desse estudo e é uma árvore de porte médio nativa do Brasil, e é comumente conhecida como pitangueira. Ela possui propriedades de ação antioxidante, anti-inflamatórias e vasodilatadoras, e são os pontos essenciais a serem considerados numa possível terapia para a doença de Alzheimer, porque eles agem como neuroprotetores. A utilização do extrato bruto das folhas de Eugênia uniflora, ela possui a capacidade de diminuir os níveis do fator de necrose tumoral e de interleucina 6, que são aquelas moléculas já ditas como contribuintes para a neuroinflamação na doença. O cérebro humano é extremamente sensível aos danos causados por esse estresse oxidativo, pelo seu alto teor de oxigênio consumido e uma grande quantidade de ácidos graxos. Então, a fitoterapia ela pode ser usada como uma forma de prevenção, principalmente para a doença de Alzheimer. Ao longo da busca pelo tratamento ou até mesmo a cura da doença de Alzheimer, vários modelos animais experimentais foram testados, mas nenhum deles foi considerado suficientemente representativo se comparado à doença. E então, o modelo animal experimental mais utilizado para doenças ocasionadas pelo estresse oxidativo conta com o uso da droga streptozotocina, porque ela é capaz de causar uma disfunção no sistema gerador de insulina no cérebro. E os níveis de metabolismo de glicose, eles são perturbados e causam os danos no comportamento e na memória. Então, está cada vez mais claro a incidência de casos de demência relacionadas à doença de Alzheimer no mundo, e as perspectivas mostram um aumento progressivo no número de casos, até o ano de 2040, chegando a um total de 80 milhões de casos. Então, os estudos com as plantas medicinais, como a Eugênia uniflora, eles têm sido cada vez mais promissores no combate dos sintomas da doença, isso em modelos animais, mas já leva a grandes expectativas de eficácia como uma terapia alternativa de baixo custo e sem os efeitos colaterais de uma medicação sintética. Porém, ainda são necessários mais estudos rigorosamente metodológicos e que possam ser levados à frente em pesquisas in vitro e ensaios clínicos, revelando a eficácia desses resultados. Eu agradeço muito a atenção de todos, disponibilizo os meus contatos em caso de eventuais dúvidas e obrigada.